Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É com grande alegria e também um pouco de timidez que a gente está aqui hoje. É para a glória do Senhor, né? Eu sei que aqui neste lugar há muitas pessoas tão capacitadas quanto eu, pessoas que Deus já usou, usa e ainda usará muito. E nós também temos a certeza de que se Ele me trouxe aqui hoje é porque algo Ele tem para falar com todos nós. Amém? Quero agradecer pela vida do pastor Eliel, agradecer a Deus por este rico convite, agradecer também pela vida do meu líder que está ali. Ele está escondido, não consegui falar com ele. Deus te abençoe, Roger. Também a esposa dele está aqui conosco. Quero agradecer pela vida da minha mãe, que hoje me acompanhou aqui nessa missão tão importante. E ela sabe como é que eu estava. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. A palavra que eu tenho para trazer hoje para a igreja é uma palavra que requer a sua atenção e um pouco da sua compreensão também. Eu quero já ler aqui, sem mais delongas, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Amém? E aqui está escrito. Maravilha. Está projetado ali. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que trabalha com peles de animais, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que lhe estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Somente até aqui. Meus queridos, eu quero nessa noite... Obrigado. Esse cara é um lindão, viu? Bom, o que eu quero falar aqui hoje, mais especificamente, está conectado a estes 2 personagens. São eles o Cornélio e o Pedro. E o que eu quero trazer hoje para a igreja é falando basicamente sobre o cristão quase salvo e o pregador quase eficaz. É forte. Antes dessa palavra falar com vocês, ela falou comigo. E vamos começar aqui falando do Cornélio, o quase salvo. A Bíblia diz que este homem, o Cornélio, ele é um centurião da corte. É um homem piedoso e temente a Deus. Não só ele, mas toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, o que nós temos aqui sobre este senhor?
Primeiramente, nós sabemos que ele não é um homem comum, um homem qualquer da sociedade. Ele é um homem que, aqui a Bíblia destaca, um centurião da corte. Um centurião, como nós conhecemos, é um homem que lidera 100 homens. E nós temos o centurião da corte, que é um homem que lidera 10% de uma legião. Uma legião era composta por 6.000 homens. Portanto, 10% disso são 600 homens. Este é o homem que está destacado aqui, um homem importante, de alto escalão, e que sabe muito bem o que é autoridade e, consequentemente, ordem, leis, regras. É um homem bem escalado. E a Bíblia diz que este homem, ele é piedoso e temente a Deus. Ou seja, este homem, ele é um homem que ele olha e ele tem Cristo como o maior, como o principal e como a primeira coisa de tudo que há em nossas vidas. Ele é um homem, também diz aqui, que fazia muitas esmolas ao povo. Ele é um homem filantrópico, um homem que tinha ali o ato de ajudar as pessoas, de estender a mão para o próximo, de estar sempre abençoando. Atenção que essa fala que está aqui como esmolas não é somente uma comida, algo assim, não. É realmente dinheiro. E eles, naquela época, naquela cultura, eles eram orientados a darem ouro e prata. Então a gente não está falando de uma esmola como, sei lá, você vê alguém na rua e você vai dar 50 cêntimos, 1 euro. Não, eram realmente valores condizentes, tá bem? E a Bíblia também diz que este homem, ele orava de contínuo. Então ele tinha uma vida de oração. Especifica que a hora nona. Portanto, nós já vemos aqui que ele segue uma determinada cultura. E a Bíblia também diz, quando nós lemos mais adiante no capítulo 3, que ele teve uma visão e ele viu um anjo. Portanto, como é que eu, Alan, consigo olhar para este homem e digo que este homem, com todas essas virtudes, é um homem quase salvo? Se a gente for comparar as características dele com as nossas, ele é um homem que ele tem fé, ele tem muitas qualidades e ele também tem um dom. Porque eu, pelo menos, nunca vi um anjo. E eu não sei aqui os demais da igreja. Mas isso é algo mesmo extraordinário, né? Algo maravilhoso. Mas neste homem faltava uma coisa. Este homem, ele ainda não conhecia necessariamente a Jesus. Este homem, ele ainda precisava ouvir e aceitar a Jesus como seu derradeiro Salvador. Isso fica evidente quando o anjo aparece para ele, aqui no capítulo 3, e o anjo diz, já do capítulo 5 em diante, para ele enviar homens a Jope, porque lá tinha um personagem, que é o nosso pregador, e este ia trazer perante a vida dele e dos demais uma palavra que iria libertar e salvar não somente a ele, mas a toda a sua casa. Então, esse homem, ele é um homem muito importante, um homem muito, como é que eu posso dizer, qualificado. Mas esse homem, ele ainda não é salvo. O que é uma pessoa quase salva e o que é também, que nós vamos falar sobre, no pregador quase eficaz? Aquela pessoa quase salva é a pessoa que tem ali, conhece das coisas de Deus, a pessoa que ora, é uma pessoa que entrega as ofertas, mas essa pessoa, se as trombetas tocarem, essa pessoa ela não vai subir para o céu. Por quê? Porque ainda falta algo nela.
Ainda falta nessa pessoa declarar verdadeiramente que a sua vida pertence ao Salvador, a Jesus. E o pregador quase eficaz, diferente do quase salvo, ele é salvo. Porém, este homem, por a sua ineficácia, se chegar, o momento das trombetas soarem, ele vai ao céu, mas o mesmo não será galardoado. Por quê, irmãos? Porque ainda falta ali, além apenas da eficiência, a eficácia. Faltam ali as suas obras, porque galardão é o reflexo das obras. E quando você pensa nisso, tem que ficar muito claro que nós não estamos falando aqui de quantidade, mas da qualidade das mesmas, da eficácia que as suas obras têm perante a Deus. Uma coisa muito importante que eu vi aqui, eu aprendi através desse texto, é que Deus, Ele tem memória das nossas esmolas e dos nossos feitos. Ou seja, a sua oferta, ela sobra para Deus como uma memória. E isso, quando Deus ele vai lhe atender futuramente, está lá no livro do céu, onde tem todos os registros, todo o seu histórico aqui nesta terra, está lá detalhado todas as vezes que você ofertou, que você estendeu a mão, que você abençoou alguém. E isso é um fator muito importante. Não necessariamente por quanto você dá, mas por como você faz e qual a sua intenção diante daquilo, qual o seu reconhecimento. Então, este homem, nós vimos aqui que ele é um homem já bem crente, mas nele ainda falta a salvação. Ele ainda tem a piedade, mas ainda falta a fraternidade de Deus. Ele é um homem que oferta muito, mas é um homem que ainda não entendeu necessariamente qual que é o sentido daquilo que ele faz. Ele faz porque ele é um homem que ele tem compaixão. Apesar de ser um homem muito grande, muito importante, e muitos daquela altura, naquele escalão que ele estava, não olhavam para as pessoas como ele olhava. Então isso já é um ponto que demonstra uma afinidade da vida dele para com Deus. E nós temos aqui um processo, que é o qual este homem está passando, e é um processo ao qual nós acreditamos. Nós acreditamos no processo da pré-regeneração, que é o que todos nós estamos aptos e capacitados para passarmos por uma transformação completa do nosso ser. Ou seja, todo ser humano, uma vez que no mundo e ainda não conhece a Deus, este pode ser alcançado pela palavra, pela misericórdia, este pode ser lavado, remido e salvo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Pedro, antes da gente começar a desenrolar o decorrer desta história. O Pedro, aqui a Bíblia narra mais à frente, e a partir do capítulo 9, ela diz: e no dia seguinte, indo eles com o seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Pedro estava em Jope, na casa de um Simão curtidor, um homem que trabalhava com peles. Ele estava hospedado lá. E aqui diz que Pedro, ele subiu ao terraço para orar. Percebam que há aqui um fator muito importante, que tanto o Cornélio quanto o Pedro executam, e executam de constante, executam de forma diária, dentro de cada um das suas determinadas culturas. Pedro, aqui destaca a hora sexta, e o Cornélio, a hora nona, que é o quê? O ato de orar. Irmãos, entendam que a oração, a nossa oração, ela não é algo que você faz porque você está preparado, porque você está apto para tudo, porque você não precisa mais
de nada. Muito pelo contrário. O crente que não ora, ele está muito sujeito ao fracasso. Ele está muito sujeito a perder aquilo que Deus nos oferece. E ele está muito sujeito a tudo que o mundo e o inimigo arma e planeja para a nossa vida. Portanto, a oração, ela não é apenas um ato de fé que nos evidencia do nosso relacionamento com Deus, mas a oração, ela é uma forma de adorarmos a Deus e de engrandecermos o seu nome dizendo: eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Percebam que em muitas religiões e em diversos pontos na Bíblia nós ouvimos falar da oração. Nos dias de hoje, quais são os tipos de oração que nós ouvimos? As orações como as que nós fazemos na igreja, na nossa casa, no nosso quarto. E vocês sabiam que quando um homem veste um colete cheio de bombas e ele grita Alá e explode tudo, aquilo também é uma adoração? É uma oração? Pesado, né? Da mesma forma, nós oramos e adoramos ao Senhor. E ainda aqui falando da oração, uma coisa que a gente vê entre esses dois personagens é que ambos tinham uma vida de oração. Ambos os dois personagens tinham um contato constante com o Criador. Eles estavam constantemente ligados e ali buscando cada vez mais de Deus. Ambos tinham ali a dependência constante do Senhor. E é por isso que Jesus, ele prepara esse encontro, porque ele junta duas pessoas completamente diferentes, de sociedades diferentes, de padrões diferentes, culturas totalmente diferentes, e ele faz com que estes dois homens recebam o verdadeiro propósito e a verdadeira virtude que Deus tem para eles. Então vamos continuar seguindo aqui. O Pedro, aqui diz, a partir do capítulo 9, né, que a gente acabou de ler, capítulo 10, fala assim: e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos. 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol ateado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual haviam de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Percebam que esse homem, ele foi orar, ele teve fome, e ele falou com alguém da casa: prepara aí uma comida. E alguém foi fazer. Na sequência, ele recebeu ali uma visão, vamos dizer assim. E nessa visão, algo inusitado acontece. Aqui a Bíblia cita que veio essa coisa, né? Ele fala aqui que foi um vaso aberto pelas quatro pontas, e lá tinham 3 tipos de animais. Nós sabemos que esses 3 tipos de animais, na cultura de Pedro, são considerados impuros. Deus colocou ali na visão dele 3 coisas impuras para a cultura dele e falou para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele, no capítulo 14, dá a sequência de o que ele respondeu, isso estando em oração e em contato com Deus. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Irmãos,
por 3 vezes o Senhor falou para ele: levanta, mata e come. E por 3 vezes o nosso pregador olhou e disse: não. Por 3 vezes o nosso pregador recusou aquilo que o Senhor colocou para ele. Porque ele olhou para si e ele disse: não, eu sou um judeu top. E claramente eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou me predispor ao imundo, ao impuro. Porque esse homem, como nós acabamos de citar, ele ainda estava enraizado na sua visão terrena. Ele ainda não tinha um aprofundamento daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E depois que o vaso se recolheu para o céu, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E estando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Dessa vez o Espírito Santo falou com o nosso pregador. O homem estava lá orando, tendo já uma visão do que seriam ali os 3 animais impuros e imundos, oferecidos diante dele diretamente por Deus, e o mesmo se recusou ao ato. E agora, na sequência, os 3 homens que foram enviados por Cornélio batem à sua porta. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, um centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que lhe chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então ali Pedro indagou, conversou com eles e perguntaram: o que vocês querem? Os homens ali falaram bem do Cornélio, expressaram previamente o que aconteceu, o que o Senhor tinha falado para eles, e apresentaram isso diante de Pedro. Não foi um convite, foi mesmo uma ordem que aquele homem, através daqueles 3, lhes enviou. E Pedro, então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi com eles, e foram eles alguns irmãos de Jope. Então aqui a gente vê que Pedro, ao ouvir a expressão que eles trouxeram, ele falou: vamos amanhã de manhã. Passaram ali a noite, comeram, e no dia seguinte eles foram. E o que a gente vê aqui das características de Pedro mediante ao que nós acabamos de ler? Pedro, ele está passando por um processo. De um lado, nós temos um homem quase salvo, que recebeu ali um convite do Senhor e o mesmo atendeu ao convite do Senhor e executou aquilo que lhe foi proposto. E do outro lado, nós temos um homem que está passando por um processo de santificação. Um homem que, durante o percurso da viagem dos 3, ele já começou a passar por um tratamento do Senhor. Através daquela visão dos 3 animais, através do que o Espírito Santo falou com ele, ele já está passando por um processo de transformação, um processo de santificação. A partir daqui nós vemos que esse homem estava sendo trabalhado por Deus. Por quê? Porque as 3 figuras que chegam na casa dele, eles conheciam das outras pessoas como nós identificamos determinadas culturas, através das roupas. Era assim que os gentios se destacavam dos
dos demais, né? Ali do povo de Pedro. E a gente vê esse processo já correndo, já se desenvolvendo dentro de Pedro, porque há pouco tempo ele tinha rejeitado se alimentar daquelas três animais, daquelas três figuras que o Senhor colocou. Ele rejeitou completamente. E vocês acham que ele faria diferente com as três pessoas que bateram a porta? Então, quando o Espírito Santo fala com ele, desce e recebe os três que estão ali, porque eu os enviei. Naquele momento, ele já não mais duvida, porque a Bíblia diz aqui que ele ainda estava duvidando do que o Senhor mostrou para ele através da visão. E quando ele desce, que ele fala, foi tu que mandou, né? Aí ele vai e faz. Porque o bom cristão, ele cumpre o que o Senhor manda. Acima de todas as coisas, acima de toda a nossa vontade, cultura, prazer, nós cumprimos o que o Senhor nos manda. E é por isso que esse homem, ele se encontra num processo de santificação. Porque mais tarde ele vai ser usado de forma poderosa pelo Senhor para com o Cornélio. Nós vemos aqui que esse homem, ele tem uma visão muito dividida, né? Uma visão e muita dúvida, que foi quando foi lhe apresentado os animais, quando ele duvidou e desobedeceu ao que Deus propôs para ele fazer. O que a gente vê com isso aqui? Muitas vezes, Deus ele vai colocar pessoas imperfeitas para ministrarem e para pregarem para nós. Deus ele está aqui agora destacando Pedro para trazer palavra de salvação e para trazer libertação, cura, transformação e, consequentemente, a salvação à casa de Cornélio. E a gente está vendo que esse pregador quase eficaz, ele é um homem que ele tem aqui os seus desvios, né? As suas desobediências. Ele não é um homem perfeito, porque a gente pensa, o anjo se apresentou para Cornélio naquela visão e, portanto, o anjo ele podia já a partir daquele momento pregar para ele. Mas os anjos eles não têm a legalidade, o poder para pregar para as pessoas. Os anjos eles apenas trazem mensagens propostas por Deus e servem como instrumentos de adoração ao Senhor. Então, Deus, ele capacita aquele homem e ele pega ali um homem imperfeito, um homem que há pouco tempo estava duvidando e desobedecendo o que ele tinha enviado, que ele tinha mandado, a ordem que ele fez, e esse homem ele vai usar para um grande propósito. Assim é a vida de nós quando nós passamos pelo processo de Deus, quando nós passamos pelo processo da santificação. E na sequência a gente vê Deus falando que não era para ele discriminar, não era para ele, como é que eu posso dizer, está escrito aqui, ele diz que não era para faças tu o comum ao que Deus purificou. Ou seja, a partir daquele momento Deus está dizendo para ele que Deus havia separado as pessoas e que apesar da cultura, da localidade, da estatura, da forma de falar, da sua cor, da sua pele, do seu estado, da sua nação, Deus ele já separou você para o propósito que Ele tem. Ele já nos separou através daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós confiamos e da fé que nós temos no Senhor. E Ele agora vai usar alguém que olha para nós de forma imperfeita, que olha para nós apenas com os olhos humanos, que nos descartaria sem pensar duas vezes. Porque a gente vê que esse homem, ele estava totalmente sujeito a isso. E esse homem, ele vai ser usado mais à frente. E aqui nós vemos, mais uma vez, que ele não foi já de instantâneo, né? Ele ficou com aqueles homens. Então ali a gente já vê um pouco da transformação. Não só recebeu, como também passou a noite com eles. Passou a noite com 3 pessoas impuras. E aqui já vão ficando algumas pistas.
Mais à frente, já falando aqui no capítulo 24, diz: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Aqui, antes da gente continuar, tem uma coisa interessante. Quando esse homem, o Pedro, foi com os 2 servos e também o soldado, e eles retornaram a Cesareia, o Cornélio, ao presenciar aquilo, ele foi ali todo já, como é que a gente pode se dizer, alegre e muito convidativo. E ele saiu ali chamando as pessoas. A Bíblia diz aqui que ele convidou os seus parentes e amigos mais íntimos. O que é isso, irmãos? O que nós vemos aqui do quase salvo é que muitas vezes nós temos aquele irmãozinho que antes ele vinha à igreja como: a gente vai lá para aquele lugar lá para ouvir aquele pastor ladrão falar de dinheiro, a gente vai lá ficar ouvindo aquelas músicas. E a gente vê que quando o Espírito Santo começa a fazer a sua obra naquele homem, na vida daquele homem, aquele homem agora passa a trazer as pessoas para a casa do Senhor. Aquele homem agora ele passa a exercer a função dele como um instrumento na casa de Deus. A gente vê aqui o Cornélio fazendo um culto no lar. O Cornélio sai chamando todo mundo: ei, vamos lá na minha casa que hoje o pastor Pedro vai estar lá. Mas Cornélio, você é salvo? Ainda não. Mas o que Deus tem para mim, eu quero que Ele também traga para você. Porque a verdade que Cristo deixa para nós é que nós não somos salvos e capacitados apenas para nós mesmos, mas aquilo que Deus colocou na nossa vida é para o próximo. Nós temos que entregar aquilo que Deus nos dá. Nós temos que alcançar mais almas. Nós temos que alcançar mais pessoas e, consequentemente, trazê-las para Cristo, para que essas pessoas provem, sintam e recebam da mesma graça e salvação que nós. Então aqui nós já vemos uma coisa muito interessante acontecendo. E continuando a leitura, ainda no capítulo 25, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Ou seja, o Cornélio, quando viu Pedro entrar à casa, ele foi lá, se ajoelhou e começou a adorar Pedro. Pedro olhou para ele e falou: ei, levanta, eu sou um homem igualzinho a tu. Porque em sinal de respeito, nós, quando entra uma pessoa, vamos dizer, uma autoridade, um mais velho em nossa casa, nós nos levantamos. Nós adoramos somente a um Deus. Pedro sabe disso. Todo aquele que adora a qualquer outro e a qualquer outra imagem, qualquer outra coisa, ele está praticando um ato de idolatria. E a idolatria é condenada pelo Senhor. E Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E isso é engraçado, irmãos, porque aqui a gente vê um pouquinho da autoridade que o Senhor nos dá. Porque a gente vê um homem que eu tenho certeza que ele estava fardado, que ele estava armado ali com a sua espada, um homem de autoridade. Pedro já sabia disso. Consequentemente, ele devia ter ali os seus soldados ao redor daquela casa. E Pedro olha para esse homem, um homem, vamos dizer assim, ameaçador, intimidador, e ele diz: ei, não, levanta. Quem é Pedro para dar uma ordem de comando para alguém como Cornélio? Mas ali nós não estamos vendo apenas um ato humano, nós estamos vendo mesmo o trabalhar do Senhor. Porque Deus, Ele é quem faz isso. Deus é quem coloca os pequenos para administrarem coisas grandes. Deus é quem dá a salvação, o entendimento, o conhecimento, e Ele faz com que a sua obra, mesmo que imperfeita,
caminhem para o perfeito. E continua dizendo aqui assim, e disse-lhes, Pedro falando, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Pedro já chega bem grosseirão, né? Já olha para a cara do Cornélio e diz assim, você sabe que não é lícito que eu esteja aqui confraternizando com vocês, porque para mim vocês são impuros. Só que o Senhor, Ele me visitou e Ele me disse, não torna as coisas normais impuras, porque sou eu que estou mandando. Portanto, eu garanto, vai e faz. E pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Aqui a gente vê Pedro falando que ele veio sem contradizer. Como é que ele veio sem contradizer? Se quando ele recebeu aquela visão, já de prontidão ele rejeitou, ele recusou, ele desobedeceu. E depois, estando ali com aqueles homens, ele não veio de imediato. Ele chamou para que os homens permanecessem com ele à noite e viessem no outro dia. Mais uma vez, o pregador quase eficaz. Aquele homem que muitas vezes ele não é perfeito, ele não é o mais capacitado e ele pode não ser o mais correto, mas Deus vai capacitar o mesmo para que ele traga uma palavra transferida pelo Senhor diretamente do céu, de salvação, de cura e de libertação para a sua vida. E ele continua, pergunto, pois, por qual razão mandastes chamar-me? Isso já é a segunda vez que Pedro faz a mesma pergunta. Lá na frente ele tinha perguntado aos 2 servos e ao soldado, e os mesmos lhe responderam. E agora, chegando diante de Cornélio, ele retorna exatamente a mesma pergunta, ali diante de Cornélio e de todos os seus. Por qual razão mandaste me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo por quanto Deus te é mandado. Aqui a gente já vê que a visão de Cornélio, dessa vez, já mudou. Ele já não olha mais para Pedro como um homem que merece a adoração. Pedro acabou de dar uma lapada nele ali, né? Mas a gente agora vê que o mesmo já reconheceu que eles, todos ali reunidos, estão perante Deus. Pedro agora está reconhecendo o processo que ele está passando. E ele agora vai ser fundamental para a salvação do Cornélio. E o Cornélio sabe disso. O Cornélio sabe que Pedro, ele está ali para muito mais que trazer uma pregação para eles. Mas ele está ali para trazer para ele aquilo que o Senhor lhe apresentou. E ele não quer saber se Pedro é de outra religião, de outra nação, de outro povo. Ele quer que aquilo que o Senhor lhe ordenou, esse homem, ele entende de ordens, ele entende de regras. Ele sabe o que é mandar ir e vir e alguém ir e vir. E quando o Senhor lhe mandou fazer tal ato, que foi enviar os homens, o mesmo não hesitou. Assim o fez, e agora ele reconheceu que eles estão ali diante de Deus, para que Deus, através de Pedro, libere sobre eles aquilo que o Senhor tem. E no capítulo 34 diz, e abrindo Pedro a boca, disse-lhes, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o processo.
o processo que a gente acabou de falar que Pedro estava passando, o processo de santificação anteriormente e agora aperfeiçoamento. O mesmo já está sendo trabalhado através do que está ocorrendo aqui. E a Bíblia continua dizendo que não faz acepção de pessoas no 35, mas que lhe é agradável aquele que tem qualquer nação e teme e faz o que é justo. Ou seja, Pedro abriu a boca e disse assim: amigos, agora eu reconheço que Deus, ele coloca homens impuros como vocês diante de mim e ele nos iguala perante o Senhor, porque assim como eu, que sou um homem que acredita que o Senhor, ele é único, ele é verdadeiro, ele é necessário e ele é quem tem um futuro melhor, um presente maior para nós, vocês também reconhecem. Então agora eu estou reconhecendo dentro de mim que o Senhor, ele nos iguala e ele traz vocês perante mim como irmãos iguais. E na sequência ele diz: a palavra que lhes enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aqui, Pedro, ele vai começar a pregar. A partir daqui, Pedro, ele já reconheceu e ele já está ciente de qual que é o seu propósito, a sua real finalidade ali. Quando nós reconhecemos qual que é a real finalidade de Deus para conosco, qual que é o nosso propósito, é a partir daí que o Senhor, ele nos torna um pregador eficaz. E agora, Pedro está apto a entregar aquilo que o Senhor entregou à sua mão. Porque primeiro ele reconheceu, ele abandonou aquela visão humana de apenas rejeitar, excluir e se afastar daquilo, não falar, não tocar, não comer. E agora ele está falando: não, Senhor, eu quero as coisas que provêm de Ti. E quando o Senhor está no negócio, quando eu reconheço que o Senhor está aqui conosco, eu estou aqui para ser usado por Ti, para pregar e para salvar estas pessoas. E Pedro, ele aqui começa a falar de Jesus. Ele prega para eles uma palavra centrada em Jesus. Essa parte eu não vou ler por conta do nosso tempo, mas eu resumi aqui. E aqui ele prega que Jesus é o primeiro, que Jesus é aquele que anuncia a paz, que Jesus é o Senhor de todos, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é o que cura os oprimidos do diabo. Jesus foi o pendurado no madeiro, Jesus ressuscitado ao terceiro dia, Jesus juiz de vivos e mortos, Jesus que tem um nome que perdoa pecados. Pedro ali, ele trouxe uma pregação completamente centrada no que é Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é a única porta que nós temos para adentrarmos aos céus. O que faltava na vida do Cornélio era conhecer a Jesus e aceitar ao mesmo como o seu Salvador. Porque este homem, ele já era praticante, vamos dizer assim, do cristianismo. O mesmo já tinha uma vida dedicada como nós temos. E por que o mesmo ainda não era salvo? Porque o mesmo ainda não tinha reconhecido que Jesus, aquele que ele reconhecia como um homem importante, como alguém eficaz, como alguém que era mais que todas as coisas, dessa vez ele estava entregando a vida dele a Jesus. Porque quando a gente olha o ato do Cornélio, a gente via ele ser um homem que entregava as suas ofertas ali, e ele era um homem muito piedoso. Mas o que Jesus quer de nós não é apenas o nosso dinheiro, não é apenas as nossas habilidades. Deus, ele quer a nossa vida. Porque uma vez que você declara que a sua vida é do Senhor,
você... Aleluia. Uma vez que você declara que a sua vida pertence a Deus, todas as demais coisas são um complemento para que a obra dele cresça, permaneça, frutifique e se espalhe através da sua vida. E Pedro continuou Pedro continuou ali pregando para aquelas pessoas, e a gente vê que eles já estão reconhecendo através daquela mensagem, que é uma mensagem eficaz, é uma mensagem que ela é dada à igreja, né? Ou seja, quando o anjo aparece perante ele e diz todas aquelas coisas, nós vemos ali, eu acabei de mencionar aqui, que os anjos, eles não são quem vão fazer e executar a obra, somos nós, a igreja. Portanto, o Pedro, através disso, foi o selecionado, um homem, de certa forma, né, bem diferente. E esse homem foi o homem incumbido de Deus, por Deus, para trazer ali uma palavra tão perfeita e de salvação para a vida daquelas pessoas. Quando ele fala sobre a mensagem de Jesus, ele traz 3 pontos importantes. Ele diz que Jesus fez milagres, ele diz que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus libertou. Mas ele também fala de confronto. Ele também fala que o pecador, ele está destinado ao inferno. Ele tem uma palavra equilibrada em 3 pontos. Ele fala sobre as palavras de Jesus e sobre os milagres de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas pregarem e falarem sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, eles elevam a nossa fé, a nossa adoração, a nossa alegria para com Deus. Mas, por muitas vezes, as palavras de Jesus, elas nos confrontam. E é necessário que sejamos confrontados. Porque Jesus, ele prefere você confrontado, mas diante dele, ao que confortável e totalmente sem ele. Jesus, ele prefere dizer para você que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, tira ela fora. Do que, ele ainda continua dizendo, né? Que é melhor você entrar no céu sem um membro do que você ir por inteiro para o inferno. Portanto, Pedro, ele teve ali uma palavra que ela foi muito centrada em Jesus e foi uma palavra verdadeira, que não foi ali amaciar o ego. Ela não foi uma palavra que ela foi ali trazer conforto apenas, falar apenas das graças de Jesus, dos seus feitos mais maravilhosos, mas ela veio para confrontar, ela veio para tirar, de fato, separar aquilo que não convém daquilo que Jesus quer. Porque Jesus, ele prefere ali, por sua vez, olhar para você e te confrontar do que te perder. Jesus, ele tem um carinho conosco, que eu brinco muitas vezes, que é como o carinho da minha mãe comigo. Que por muitas vezes, os nossos pais, quando nós somos crianças, eles nos confrontam, eles nos castigam, eles nos punem, de uma forma às vezes até bruta e grosseira, que muitas vezes nós não entendemos, nós não aceitamos. Mas quando nós chegamos lá na frente, nós percebemos do que nós fomos salvos, do que os nossos pais estavam nos salvando. Assim é Jesus. Ele é aquele Pai que ele não somente vai nos acariciar, mas ele vai nos corrigir, ele vai nos confrontar, ele vai nos separar, vai nos tirar daquilo que não agrada ao Senhor, e ele vai nos colocar verdadeiramente no seu propósito.
E com essa palavra eficaz que ele falou sobre a morte de Jesus, ele falou sobre a ressurreição de Jesus. Nós podemos ver aqui que Jesus, ele foi o único homem que já andou na face da terra, que ele foi capaz de não pecar e morrer por todos nós pecadores. E quando Jesus ele morre por nós, ele inicia ali um processo de salvação, onde ele inibe de toda a humanidade o seu pecado, e ele diz, ele contempla e ele declara que através do meu nome vós sois salvos, através de Jesus, que é o nome perfeito, glorioso e maravilhoso, nós podemos ser salvos. E não bastando isso, ele fecha com a ressurreição, que culturalmente Jesus ele entendia da lei e dizia que quando alguém se livrava ali de determinada situação, de determinado pecado, a pessoa tinha que se apresentar, a própria pessoa. Vocês lembram que quando a gente fala, por exemplo, dos leprosos, o leproso, uma vez que curado, né, que ele tinha um encontro com Jesus e o mesmo foi curado, Jesus disse a ele, vai e fala para o sacerdote, entrega o que é de direito mandado pela lei, né, uma oferta, e apresenta-te ao sacerdote, para que assim seja reconhecido que você foi curado. Quando Jesus ele revive, quando ele passa pela ressurreição, ele diz ali para todos nós que agora está consumado a salvação e que através dele agora a todo o pecado, todas as pessoas que estão afastadas, todas as pessoas que estão perdidas, elas agora podem ser salvas, não fazendo acepção de pessoas, nem de cultura, nem de país, ou de qualquer que seja a sua crença, mas dessa vez dizendo, agora, através do meu nome, todos podem ser alcançados. Aleluia, aleluia. Irmãos, aleluia. É a partir desse momento, quando Pedro prega para o Cornélio, falando sobre a palavra de Jesus, sobre a mensagem de Cristo, aquele crucificado que ressuscitou, o único que pode curar, transformar, libertar. Quando ele reconhece e ele ministra sobre a vida do Cornélio e de todos os seus esta palavra, a partir daí ele se torna um pregador eficaz, porque desta vez a sua palavra ela gera cura, ela gera transformação. A palavra dele agora ela moldou o caráter daquele homem. Haja vista que Pedro anteriormente jamais iria ter com aqueles, mas por sua vez, através da palavra do Senhor, ele reconheceu que somente Cristo é quem nos separa, nos divide e nos classifica. Aqui nós também podemos ver já o cumprimento da promessa para com Cornélio e os seus. Na sequência, o texto diz que o Espírito Santo, ele caiu sobre aquele lugar. A Bíblia ela é bem enfática em dizer que caiu, porque a partir daquele momento, quando o Cornélio ele entende a mensagem de Cristo e ele aceita a Cristo, uma vez que eles já são ali praticantes, temerosos, piedosos, que têm as suas ações e a sua vida de oração, o Espírito Santo agora toma a cena e enche a todos que estão naquele ambiente. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você aqui nessa noite.
Espírito Santo, ele está apenas esperando de nós um passo. Aquele passo de que eu reconheço que mais nada me é necessário além de Cristo, que mais nada me é valioso do que o Senhor. E uma vez que você reconhece isso e você estende a mão como um ato de aceitação, você é cheio pelo Espírito. E o Espírito Santo, ele gera em você um renovo, uma transformação. E Deus, ele libera sobre a sua vida a salvação. Naquele momento, o Cornélio, ele abriu os olhos, deve ter olhado assim para o lado, e ele viu os filhos dele falando em línguas. Ele viu os amigos dele falando em línguas. E, consequentemente, o Cornélio também começou a falar em línguas. Pedro, vendo toda aquela movimentação, todo aquele ocorrido, ele fica maravilhado, irmãos. Porque o que era comum de acontecer era a pessoa ser batizada nas águas, para depois, na sequência, ser batizado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos ali que Deus, ele agraciou aqueles homens com o batismo no Espírito Santo, consumando ali a salvação daquelas almas. E Pedro, na sequência, diz que eles devem seguir para o batismo nas águas. Ou seja, aquilo que era impuro, aquilo que era um projeto sem futuro, reconhecido ali por Pedro, uma outra feita, agora é uma alma salva para Cristo. Aquele homem que era o cristão quase salvo, porque ele ainda não tinha reconhecido necessariamente o que Cristo tinha para ele, agora ele pode gozar daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Pedro, pela sua feita, agora é um homem que ele comprovou o que é a eficácia de Deus em nossas vidas. O que é verdadeiramente viver o que Jesus tem para nós. Então, já para fechar aqui, eu quero encerrar aqui falando que se você é um dos quase salvos, se você hoje reconhece que você, eu me enquadro muito nesse aspecto do quase salvo, receba hoje, através dessa palavra, a visitação do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus, ele quer te completar e ele quer te salvar. Você, o pregador quase eficaz, que ministra a palavra do Senhor, que tem a sua atuação na casa do Senhor, você que por outra feita já é salvo, mas ainda não está executando o ato real para ganhar o seu galardão no céu, Cristo agora ele está olhando e dizendo para você: faça de forma eficaz, não apenas por um mero interesse, mas por amor e reconhecimento do que eu sou para ti. E quando você faz isso de forma eficaz, a sua pregação, resumindo aqui, trazendo para a nossa visão, o seu ministério, ele passa a gerar frutos que são, como é que eu posso dizer, frutos que são importantes para diversas outras vidas. Dessa vez você não vai estar sendo apenas uma pessoa eficiente na igreja, você não vai estar sendo apenas uma pessoa que é boa naquilo que faz, que está sempre ali no melhor horário, que está sempre ali disposta, que está sempre ali fazendo o seu melhor. Mas você é uma pessoa que dessa vez você reconhece que o que Cristo tem para você é o que realmente vale a pena. E agora, aquilo que você executa, que muitas vezes nós vamos fazendo e fazendo e fazendo de forma eficiente, mas não ainda de forma eficaz, passa a fazer sentido para nós. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo, ele nos visite nesta noite. Que ele traga paz
aos nossos corações. Que o Espírito Santo, ele traga renovo para a nossa alma. Essa palavra, ela falou fortemente ao meu coração. Porque aqui a gente vê um exemplo muito claro de Deus, ele usando pessoas imperfeitas para o seu projeto perfeito. O projeto de Deus é maravilhoso, irmãos. E ele vale a pena ser vivido, reconhecido e propagado. Amém? Assim eu quero agradecer essa rica oportunidade